agradecendo imensamente o seu carinho e mais uma vez fazendo o registro do triste acidente aéreo que aconteceu hoje em São Paulo, matando 2 pessoas, piloto e o proprietário da aeronave que decolou aqui no Campo de Marte às 7h15 e deveria pousar depois de 2 horas aproximadamente de voo lá em Porto Alegre. O avião é um King Air, um F-90, uma aeronave com muitos recursos, uma aeronave extremamente segura, mas infelizmente alguma coisa de muito ruim aconteceu ali, provavelmente uma falha mecânica com o avião levou a essa queda, a essa tragédia. Exatamente, é uma aeronave de porte pequeno, né, mas com uma capacidade de até 8 pessoas, né, 7 passageiros, mais o piloto, e nesse caso havia 2 pessoas ali, piloto e o copiloto inclusive por coincidência era o dono da aeronave, né, um advogado gaúcho que estava retornando para Porto Alegre. O piloto, um piloto do interior de São Paulo, os 2 infelizmente que morreram nesse acidente. Tá ficando difícil da gente atravessar uma semana sem falar de um acidente aéreo. Tem acontecido demais. A gente teve casos no Brasil, a gente teve casos no Japão, na Coreia do Sul também, mas especificamente aqui em São Paulo foram vários, né? Estados que a gente Unidos, teve semana passada. Isso, dos Estados Unidos, exatamente, o choque daquela aeronave com um helicóptero, mas aqui em São Paulo a gente teve especificamente uma sequência de acidentes muito graves nos últimos meses também. E o Luiz Felipe Nunes está com a gente aqui no estúdio para falar um pouco desse histórico, né? Aumentaram os acidentes aéreos, Luiz, isso é um fato. Aumentou quanto? Qual que é a proporção? Seu levantamento, ele foca no Brasil. Foca no Brasil e falando, inclusive, em São Paulo, para a gente entender sobre esse que é o local que mais recebe voos aqui no nosso país. Falando de Brasil, para a gente começar, só para a gente ter uma ideia, para o nosso ouvinte entender, em 2023 para 2024 a gente teve um aumento de quase 100%, quase dobrou em um ano, falando em relação aos 2 últimos anos inteiros. A gente teve 77 mortes em 2023, 152 mortes em 2024. Claro, muito reflexo daquele que foi um dos maiores acidentes aéreos que a gente já teve na nossa história, que foi daquele voo Davao e Pass, que deixou 62 pessoas mortas em Vinhedo. Esse número, claro, ele joga para cima esses dados, mas mesmo se a gente tirar esses 62 mortos, ainda é um número muito maior do que a gente havia registrado nos últimos anos. E essa é uma tendência que vem desde 2021, pegando um levantamento pelo portal CIPAER do CENIPA, o Centro de Investigações de Acidentes Aéreos. Eu e o nosso produtor, o Pedro Gambás, fizemos esse levantamento desses dados para entender o que está acontecendo aqui no nosso país. Em 2025 tem 3 acidentes que a gente noticiou de maneira forte. O de Ubatuba, que deixou mortos, o de Caieiras, que deixou mortos, e agora também na capital paulista. São 79 mortos no ano passado, em 2024, só no estado de São Paulo, 11 voos fatais. Nesses 11 voos resultaram 79 mortes. Em 2021, em São Paulo, fazendo esse histórico dos últimos 4 anos, são 41 voos que tiveram acidentes que causaram mortes. A maioria deles não só em São Paulo, mas também no Brasil, ocasionados pela falta de alguma estrutura do próprio avião, seja uma falha do motor, de algum componente, não falhas humanas. Muitos desses voos em aviões que a gente presencia pequenos, com poucas pessoas, fechados talvez por um empresário, pelo próprio dono do avião, geralmente é uma dessas vítimas que estão acontecendo, que tem pessoas morrendo no estado de São Paulo e também no Brasil inteiro. Só no ano passado foram 44 voos fatais que causaram essas 152 mortes, grande parte deles por falhas mecânicas desses aviões privados. E o Brasil tem um aumento no número de voos. Já é o país, o 4º país com o maior número de voos domésticos. Também tem os voos internacionais, mas a gente vê que tem esses voos domésticos que estão causando o maior número de acidentes. É o 4º país? 4º país em número de voos domésticos. Do mundo, pô. Do mundo. A gente vê que esses grandes países, vocês estavam falando dos Estados Unidos, na semana passada tiveram 2 voos. Além desse envolvendo um helicóptero, também teve aquele na Filadélfia envolvendo um avião UTI, ou seja, de pequeno porte com uma estrutura um pouco diferente. No Japão também. Claro,
Ainda é muito cedo para cravar qualquer coisa, para falar que esse avião de pequeno porte tinha algum problema, não tinha. O que a gente está fazendo é dar um histórico, e esse histórico mostra que muitos aviões de pequeno porte têm essas quedas. O modelo específico dessa aeronave, que é um BE-9T, tem até poucas ocorrências se a gente for comparar com outros modelos. Desde 2019, essa foi a 6ª queda, geralmente com voos que não causam mortes. Então tem essa diferença também, Joel. Só um registro importante aqui. O Brasil tem a maior frota aérea de helicóptero do mundo. E já faz tempo. Do Tem, mundo. sim. E supera até mesmo Tóquio e Nova York. Você sabe que eu já passei, Olha Joel, como que é o espaço aéreo de São Paulo, o espaço aéreo brasileiro. super restrito. Inclusive, eu fui repórter aérea há muitos anos, né? Eu tô falando de uma coisa de 10, 12 anos atrás. E eu me lembro que naquela época, quando chegava sexta-feira, eu pousava e decolava do Campo de Marte. Tinha fila. A gente, às vezes, tinha que ficar sobrevoando o Campo de Marte, esperando a torre autorizar a nossa nosso pouso, o nosso retorno, de tanto avião que estava subindo e descendo. E de tanto helicóptero que estava ali naquela movimentação também. Então, lá atrás, a gente já tinha esse número aí, essa frota estrondosa, né? Que aumentou muito, sem dúvida nenhuma, nos últimos anos, tem subido ainda, principalmente a de aviões. 2 mil helicópteros no Brasil, 400 somente na cidade de São Paulo, reforçando. Esse número ganha de Nova York e Tóquio. É um número muito grande aqui na cidade de São Paulo, não só de helicópteros, mas de voos privados, voos comerciais. Então, esse número ele vem aumentando nos últimos anos. Claro, não dá para saber se nos próximos anos vai seguir crescendo, mas o que a gente tem é um histórico que já dura pelo menos 4 ou 5 anos de um crescimento exponencial, João. Nós somos o 4º país em voos comerciais ou voos de pequeno porte? Comerciais domésticos. Esses dados da Embratur e também da ANAC, Agência Nacional de Aviação aqui no Brasil. Sim. Voos como um todo. Inclui tudo ali nos dados da ANAC. É muita coisa, cara. 4º país do mundo, imagine só. Sendo que São Paulo tem a maior frota aérea de helicóptero do mundo, é claro que cria-se um rolo lá em cima, né? Cria-se um ambiente de muita dificuldade. Aí você junta isso com o mau tempo e a mudança climática. Hoje falam que não tem a ver, mas ainda não há tempo suficiente para você analisar um negócio desse tamanho. A mudança climática é um fato. Ela influencia em tudo. Você acha que não vai influenciar em voo? Lógico que influencia. Então é algo a ser discutido também. Não sei, eu tenho ouvido especialistas dizendo que não há relação. Quem sabe isso aí pode mudar o entendimento daqui a algum tempo. Luiz, muito obrigado, viu? Obrigado, gente. Abraço para você. Intervalo? Isso. A gente já volta.